Agora, imagine por um instante que a arma mais devastadora contra a ansiedade, o medo e os ataques que assolam a sua casa não é algo que você possa comprar, mas um poder que é liberado quando o mundo inteiro dorme. E se eu te dissesse que esse poder já está em suas mãos, é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Sobre um segredo guardado nas madrugadas, um portal que se abre especificamente para você, querida mulher de Deus, no intervalo entre 3 e 5 da manhã. Neste período sagrado, algo extraordinário acontece. A Bíblia e os testemunhos de guerreiros espirituais ao longo da história nos mostram que o véu espiritual se torna mais fino. É nesse momento que a distância entre a terra e o céu parece diminuir e a oração de uma mulher, mesmo que seja um sussurro embargado pelo sono ou pelas lágrimas, carrega um peso atômico capaz de estremecer as estruturas do invisível e silenciar as potestades das trevas. E não, minha amada irmã, não se engane. Isso não é superstição ou alguma tradição criada por homens. Este é um princípio de alinhamento espiritual real e profundo. Um convite direto do coração de Deus para você, sua filha amada. Ele está te chamando para um lugar de intimidade e autoridade que poucos ousam entrar. O meu propósito aqui é exatamente este: despertar você para essa realidade poderosa que pode estar passando despercebida. É te chamar, te persuadir e te encorajar a tomar posse dessa disciplina espiritual que transformará não apenas as suas manhãs, mas todo o seu destino. Juntas, vamos descobrir por que o próprio Jesus buscava o Pai neste horário, como Jacó foi transformado na aurora, e como você, no silêncio do seu quarto, pode se levantar como uma guerreira e reescrever a história da sua vida e da sua família. Antes de mergulharmos neste segredo poderoso, se você sente em seu espírito que foi chamada para mais, que existe uma força dentro de você, esperando para ser despertada, comente aqui embaixo: eu me levanto, e prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave que você tanto esperou. É o horário de mais ataques espirituais pesadelos, ansiedade, desânimo, mas também é o horário em que Deus se levanta com poder para proteger, curar e revelar. O Senhor chama mulheres dispostas, mulheres que entendem que a guerra não se vence apenas com palavras bonitas, mas com orações sussurradas no escuro, regadas de lágrimas e fé. Você pode estar cansada, você pode sentir que não tem forças, mas se você se levantar mesmo com os olhos ainda pesados, mesmo com o corpo pedindo cama, Deus verá, Deus honrará. Há uma glória escondida entre 3 e 5, uma oportunidade que poucos aproveitam, mas que está aberta para você. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser disposta. Lembre-se, é na escuridão que a luz brilha mais intensamente. É no silêncio da madrugada que os céus ouvem mais nitidamente. E é entre 3 e 5 horas da manhã que o céu se curva para ouvir a oração de uma mulher que ousou se levantar enquanto o mundo ainda dormia. Você será essa mulher. Você já parou para pensar por que é tão difícil se levantar para orar de madrugada? Por que o sono pesa tanto? Por que o corpo parece resistir com todas as forças? Não é apenas cansaço físico, minha irmã, é resistência espiritual. O inimigo sabe o que acontece
quando uma mulher se levanta entre 3 e 5 da manhã para buscar a Deus. Ele sabe o poder que é liberado no silêncio da madrugada. Ele teme as palavras que saem dos lábios de uma mulher rendida. A madrugada é o campo de batalha invisível. É quando demônios são enviados para atacar mentes, espalhar medo, semear dúvida. É quando muitos caem no sono profundo, distraídos, vulneráveis. Mas quando uma mulher se levanta, quando ela dobra seus joelhos mesmo com olhos cansados, quando ela clama, no meio da escuridão, o inferno treme, porque a oração que nasce no sacrifício tem um peso especial no céu. Ela não é superficial. Ela vem das profundezas da alma. Ela é um fogo que queima as tramas do maligno. É por isso que o diabo tenta manter você dormindo. Ele cochicha no seu ouvido. Você está cansada. Não faz diferença. Deus não está ouvindo. Mas cada vez que você vence esses sussurros, cada vez que você se arrasta até o chão, fecha os olhos e diz: Senhor, estou aqui. Algo muda na atmosfera. Querida mulher de Deus, compreenda isso. A madrugada é território estratégico. É na calada da noite que muitos ataques são planejados, mas é também nesse tempo que os anjos são enviados em missão de proteção. Você não está apenas orando por você. Quando você se levanta, você está intercedendo por sua casa, por seus filhos, por seu casamento, pelas gerações futuras. Cada oração sua é como uma flecha disparada contra as trevas. Cada clamor seu é como um muro erguido ao redor da sua família. O inimigo sabe disso, e ele odeia quando uma mulher entende seu poder de intercessão. Ele tentará usar o cansaço, a distração, o medo para paralisar você. Mas a Bíblia diz em Tiago 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando você resiste, quando você se mantém firme, mesmo fraca, você não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Correntes começam a se quebrar, planos de destruição são frustrados, portas que estavam fechadas começam a se abrir. E não é porque sua oração é perfeita, não é porque você sente algo extraordinário. Antes de começar, se você sente o Espírito Santo tocando seu coração, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. É porque Deus honra a obediência silenciosa, a fé sem aplausos, o clamor escondido. Há uma guerra acontecendo enquanto você ora. E acredite, você está vencendo batalhas que só entenderá depois. Quando você se levanta para orar de madrugada, você invade territórios que o diabo tenta dominar. Sua mente, seu lar, seus sonhos, seu futuro. Cada madrugada de oração é um território reconquistado. Cada clamor no escuro é uma bandeira de vitória fincada nas regiões celestiais. O inimigo teme a mulher que ora quando tudo está quieto. Ele teme a mulher que não depende de emoções, mas de fé. Ele teme a mulher que escolhe a presença de Deus acima do conforto. E é por isso que hoje eu lhe digo, não desista, não pare. Não escute as mentiras do inimigo. Você é mais forte do que pensa. Você é mais perigosa para o inferno do que imagina. Levante-se, filha. Levante-se, mulher de Deus. O céu espera a sua voz, e o inferno teme cada palavra que você libera entre 3 e 5 da manhã. Você está em guerra, mas a vitória já é sua. Porque Deus luta por você, mas porque Deus
chama justamente as mulheres. Você já percebeu como o coração de uma mulher sente o que muitos não veem? Você já notou como as lágrimas vêm fácil, como o espírito se comove, como o amor arde forte no peito? Isso não é fraqueza. Minha irmã, é propósito, é chamado. Deus deu à mulher uma sensibilidade espiritual especial, uma capacidade de discernir no invisível, uma intuição que não é apenas emocional, é espiritual. Você sente quando algo não está certo com seus filhos. Você percebe quando a atmosfera dentro da sua casa muda. Você discerne quando o seu marido, seus pais, ou mesmo seus amigos, precisam de oração, mesmo sem eles dizerem uma palavra. Isso é um dom que Deus confiou a você. Desde os tempos antigos, Deus usou mulheres para mover o céu e a terra através da oração. A Bíblia nos fala de Ana, uma mulher estéril humilhada, mas que se levantou em oração silenciosa no templo. E Deus ouviu o seu clamor e lhe deu Samuel, o profeta, que mudaria o destino de Israel. A Bíblia nos fala de Ester, uma mulher que arriscou tudo para interceder por seu povo. E através do jejum e da oração, uma nação inteira foi salva do extermínio. A Bíblia nos fala de Maria, uma jovem comum de uma pequena cidade esquecida, que foi escolhida para carregar em seu ventre o próprio Filho de Deus. Deus sempre confiou grandes missões a mulheres que souberam dizer: "Eis-me aqui, Senhor querida, mulher de Deus, você não é invisível, você não é fraca, você não é insignificante, você é uma guerreira no espírito." Sua sensibilidade, sua compaixão, sua entrega são armas nas mãos do Altíssimo. Quando você ora, mesmo que seja com palavras entrecortadas de lágrimas, o céu se move. O coração de Deus se inclina para ouvir você. O inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta distrair você. É por isso que ele tenta te fazer sentir pequena, inútil, cansada. Mas hoje eu quero lembrar a você. Você é chamada. Você é separada. Você é a resposta de Deus para a sua casa, para a sua cidade, para esta geração. Mulheres foram criadas com essa capacidade sobrenatural de carregar vida no corpo, no espírito, nas orações. Você carrega vida quando intercede. Você carrega transformação quando se dobra diante de Deus. Você carrega libertação quando você se levanta no meio da noite para clamar. Algumas batalhas só serão vencidas através da intercessão de uma mulher. Algumas famílias só permanecerão de pé da fidelidade de uma mãe, de uma esposa, de uma filha que ora sem cessar. Deus procura mulheres como você. Mulheres que, como Débora, se levantam para governar em sabedoria. Mulheres que, como Ruth, são leais, mesmo quando tudo parece perdido. Mulheres que, como Maria Madalena, se agarram aos pés de Jesus e nunca mais soltam. O mundo pode não reconhecer o mundo, pode não aplaudir, mas o céu vê cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada madrugada sacrificada. E o céu responde: minha irmã, você é chamada porque seu espírito é sensível à voz de Deus. Você é chamada porque sua fé é profunda. Você é chamada porque quando você ora, o céu se move e a terra se transforma. Deus não está procurando as mais perfeitas. Deus está procurando as mais dispostas. E hoje, Ele está chamando você. Você vai responder quando uma mulher decide levantar-se na madrugada para buscar a Deus, algo muda no mundo espiritual. Curta, se esta mensagem
já está te inspirando e inscreva-se para não perder nenhuma palavra de Deus. Algo muda dentro dela. Algo muda ao redor dela. Querida mulher de Deus, não é apenas o ato de orar que traz transformação. É o sacrifício, é a renúncia, é a entrega. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa quem o busca, mesmo no momento mais difícil, mesmo quando o corpo pede para ficar na cama. O desconforto de se levantar enquanto ainda é noite é uma prova de fé. Cada vez que você abre os olhos sonolentos e dobra os joelhos no escuro, você está declarando: Senhor, Tu és mais importante para mim do que o meu descanso. E Deus vê e Deus honra. Quando uma mulher ora de madrugada, ela acessa níveis de intimidade com Deus que o comodismo nunca poderá alcançar. Deus fala nos segredos da noite. Deus revela mistérios no silêncio da madrugada. E o que acontece? Primeiro, algo acontece dentro de você. Sua mente, que estava confusa, começa a encontrar paz. Seu coração, que estava ansioso, começa a se alinhar com a vontade de Deus. Suas emoções, que estavam agitadas, começam a se aquietar sob o toque do Espírito Santo. O medo perde a força, a ansiedade perde o poder. A dúvida é calada pela voz da fé. A mulher que ora de madrugada se torna uma mulher com olhos espirituais abertos. Ela enxerga além das circunstâncias, ela sente além das emoções. Ela caminha por fé e não por vista. Segundo, algo acontece na sua casa. A proteção divina se ergue como muralhas invisíveis ao redor do seu lar. O sangue de Jesus é derramado sobre seu casamento, seus filhos, sua família. O Salmo 91 se torna realidade. Em Salmo 91, verso 7, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Deus levanta uma cerca de fogo ao seu redor. O inimigo tenta atacar, mas encontra resistência invisível, porque uma mulher de oração já se colocou na brecha. Terceiro, algo acontece no seu corpo. Muitas vezes, enquanto você ora, Deus começa a restaurar áreas quebradas da sua vida emocional, mental e até física, porque a presença de Deus cura, a glória de Deus renova. Quando você se rende no altar da madrugada, você libera espaço para que o Espírito Santo opere e cure. Onde médicos não alcançam, onde terapias não penetram, onde remédios não conseguem agir. Querida irmã, Deus recompensa o sacrifício secreto. Jesus disse em Mateus 6, verso 6: Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração da madrugada não é sobre pedir mais coisas, é sobre se alinhar com o plano de Deus. É sobre se render ao querer dele, que é sempre bom, perfeito e agradável. Quando você ora enquanto o mundo dorme, você está dizendo: Senhor, a minha vida não é minha, a minha casa não é minha, o meu futuro não é meu. Tudo é teu. E Deus, que vê essa entrega sincera, age e age poderosamente. Não é um ritual, não é uma fórmula mágica, é relacionamento. Quando você se levanta de madrugada para buscar a Deus, você não apenas muda situações,
você muda quem você é. Você se torna uma mulher marcada pela presença de Deus. E o que começa dentro de você, logo se espalha para tudo que está à sua volta. Por isso, querida mulher de Deus, não desista. Cada oração que você faz na madrugada é uma semente plantada na eternidade e o tempo da colheita virá. Sim, levantar-se é difícil, mas o que Deus reserva para aquelas que se levantam é infinitamente maior do que o esforço que custa. Agora, talvez você esteja se perguntando: será que essa oração, na madrugada, realmente transforma vidas? Será que é para mim, uma mulher comum, cheia de falhas? E a resposta é sim. Deus não procura mulheres perfeitas. Deus procura mulheres sinceras. Mulheres que se atrevem a se levantar enquanto o mundo dorme. Mulheres que dizem: Senhor, estou aqui. E quando essas mulheres se levantam, o impossível acontece. Eu poderia contar a história de mulheres que viram casamentos destruídos serem restaurados. Fique até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Mulheres que choraram sozinhas no escuro, clamando por maridos frios, distantes, infiéis. E pouco a pouco, pela graça de Deus, esses homens voltaram para casa. Corações foram quebrantados, famílias foram reconstruídas. Eu poderia contar de mães que não suportavam mais ver seus filhos longe dos caminhos do Senhor, filhos perdidos nas drogas, nas más companhias, na rebeldia. E essas mães decidiram orar, às 3 da manhã decidiram clamar, chorar, interceder. Elas não viam mudança imediata. Muitas vezes parecia que tudo piorava, mas sem que percebessem, Deus estava agindo nos bastidores até que o dia da resposta chegou. Filhos voltaram para casa, filhos se reconciliaram com Deus. Filhos que estavam mortos espiritualmente reviveram. Eu poderia falar de mulheres que enfrentavam doenças incuráveis, diagnósticos sem esperança e que, mesmo frágeis, mesmo sem forças, decidiram se levantar na madrugada para buscar o socorro divino. E Deus, no tempo dele, operou milagres, curou, restaurou, renovou a esperança. Querida irmã, a oração da madrugada não é um mito, é uma realidade poderosa. A transformação não vem porque você usa palavras bonitas, ela vem porque você se entrega. Ela vem porque Deus responde à fé sincera. Essas mulheres que se levantaram não eram super-heroínas, não eram religiosas perfeitas, eram mulheres normais, mulheres cansadas, mulheres falhas, mulheres como você. Mas elas fizeram uma escolha: buscar a Deus enquanto era madrugada. E o céu respondeu. Uma mulher me disse uma vez: eu me sentia vazia, eu me sentia invisível, eu achava que minha oração não passava do teto, mas comecei a me levantar todos os dias às 4 horas da manhã, mesmo sem vontade, mesmo chorando, mesmo sem saber o que dizer. E no meio daquele silêncio, algo mudou. Eu mudei minha casa, mudou meu futuro, mudou. Outra mulher testemunhou. Durante anos, lutei contra a depressão profunda. Pensava em desistir da vida, mas uma madrugada, ouvi Deus me chamar. Levantei, orei, chorei, me entreguei, e naquela manhã algo que estava quebrado dentro de mim foi restaurado. Hoje vivo uma vida que jamais imaginei. Querida mulher de Deus, o mesmo Deus que transformou essas vidas está chamando você. O mesmo Deus que restaurou
lares curou corações e libertou cativos. Está esperando ouvir a sua voz. A oração da madrugada não é apenas um hábito espiritual, é um portal de milagres. Cada madrugada de oração é uma semente, e Deus é fiel para fazer germinar e frutificar no tempo certo. Você pode ser a próxima história de transformação. Você pode ser o próximo testemunho vivo da graça de Deus. Não porque você seja forte, não porque você tenha todas as respostas, mas porque você ousou dizer: Senhor, eis-me aqui. E se você já sente o Espírito Santo tocando o seu coração, agora saiba, é o seu tempo. Agora talvez você esteja se perguntando: mas como orar? Que oração devo fazer? O segredo é mais simples e mais poderoso do que você imagina. É sobre isso que vamos falar a seguir. Desde o começo desta mensagem, eu venho falando de uma oração secreta, uma oração que carrega um poder que o inferno teme, uma oração que o céu espera. E talvez você tenha imaginado que fosse uma oração longa, decorada, cheia de palavras difíceis. Mas eu estou aqui para lhe dizer: não é. A oração que transforma madrugadas em milagres é simples, é crua, é sincera, é urgente. Não precisa ser bonita, não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Essa é a oração que Deus honra. Essa é a oração que move o coração do Pai. E qual é essa oração? É esta: Deus, eu não tenho todas as respostas, mas entrego minha vida, minha família e meu futuro em tuas mãos. É só isso, sim, mas é tudo. Porque nessa simples oração, você está dizendo tudo o que Deus quer ouvir. Que você confia, que você se rende, que você reconhece que sem Ele não há vida, não há vitória, não há futuro. Querida mulher de Deus, não se trata de orar bonito, se trata de orar com o coração rasgado diante de Deus. A Bíblia diz em Joel 2, verso 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus não ouve a oração mais longa. Deus ouve a oração mais sincera. E é isso que o diabo teme. Ele não teme discursos religiosos. Ele não teme orações decoradas. Ele teme o clamor sincero de uma mulher quebrantada. Entre 3 e 5 horas da manhã, Deus não está buscando oratórias. Ele está buscando verdade. Verdade no seu gemido. Verdade no seu suspiro. Verdade na sua entrega. Quando você se ajoelha no escuro, sem plateia, sem aplausos, sem música, quando você abre o seu coração e diz: Senhor, aqui estou. Não tenho tudo sob controle, mas confio em Ti. Algo acontece. O céu se abre. A presença de Deus invade o seu quarto. O impossível começa a ser destravado. E não importa como você se sente naquele momento. Não importa se suas palavras saem trêmulas, se seu corpo está cansado, se suas lágrimas correm sem parar. Deus está ouvindo. Se você quer mais conteúdos que transformam vidas, clique no sininho e ative as notificações agora. Talvez você diga: mas eu não sei orar direito. Deus não está buscando orações direitas. Deus está buscando corações sinceros. Talvez você pense: eu pequei demais, Deus não vai me ouvir. Mas a palavra diz em 1 João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo tenta encher sua mente de mentiras para te manter calada. Mas hoje, eu te digo, não se cale. Se fale com Deus como você é com as palavras que você tem, com a dor que você sente, com a esperança que ainda pulsa dentro de você. A oração secreta não é sobre mudar Deus, é sobre mudar você. É sobre alinhar seu coração ao dele. E quando isso acontece, quando você ora do fundo da sua alma, sem máscaras, sem reservas correntes, começam a se quebrar portas, começam a se abrir montanhas, começam a se mover. Você não precisa impressionar Deus. Ele já te ama. Ele já te quer. Ele só espera ouvir de você. Senhor, toma tudo o que sou, toma tudo o que tenho. Eu sou tua. E minha irmã, quando essa oração sobe da terra, o céu se move. E minha irmã, quando essa oração sobe da terra, o céu se move. Depois que eu oro assim, o que acontece? Como minha vida começa a mudar. Eldar, quando uma mulher se levanta de madrugada, ora sinceramente e entrega tudo a Deus, algo profundo começa a acontecer. Talvez no começo não se veja com os olhos naturais. Talvez você até pense, será que alguma coisa mudou? Mas no mundo espiritual, já existe um movimento que não pode ser parado. A primeira transformação acontece dentro de você. Você começa a perceber que aquela ansiedade que dominava seus dias perde força. Aquela confusão que turvava seus pensamentos se dissipa. Aquela tristeza que apertava seu peito dá lugar a uma paz que não pode ser explicada. Filha, isso é obra do Espírito Santo. É o sopro de Deus limpando sua mente. É o bálsamo de Deus curando seu coração. De repente, decisões que pareciam impossíveis de serem tomadas ficam claras. Portas que estavam fechadas começam a ranger lentamente, abrindo-se diante de você. Ideias, soluções, caminhos começam a surgir de forma sobrenatural. E você entende, não foi pela sua força, foi pela graça de Deus liberada na oração. A segunda transformação acontece ao seu redor. Sua casa começa a ter uma atmosfera diferente. Onde antes havia tensão, começa a haver paz. Onde havia discussões, começa a haver diálogo. Onde havia medo, começa a brotar esperança. Você percebe que seus filhos, mesmo sem saber o que você tem feito de madrugada, começam a mudar pequenas atitudes. Seu esposo começa a se abrir mais. O ambiente que parecia pesado começa a ser invadido por uma leveza que só pode vir da presença de Deus. Não porque você brigou, não porque você forçou, mas porque você orou. O mundo espiritual é real, minha irmã. E quando você ora, você muda o que os olhos não podem ver. E o que os olhos não podem ver transforma o que as mãos não conseguem tocar. A terceira transformação acontece no seu futuro. Quando você ora de madrugada, você não está apenas lutando pelas batalhas de hoje, você está plantando sementes para o amanhã. Deus vai à sua frente. Ele começa a alinhar situações que você ainda nem sabe que enfrentará. Ele começa a preparar pessoas, lugares, oportunidades. A oração de hoje é a proteção de amanhã. A oração de hoje é a resposta para um desafio que você ainda nem sabe que virá. Querida mulher de Deus, cada vez que você se levanta para orar, você está escrevendo uma história diferente sobre sua vida. Uma história de vitória, uma história de superação, uma história marcada pela mão de Deus. E mesmo nos dias em que você não sente nada,
Mesmo nos dias em que suas lágrimas são sua única oração, Deus está trabalhando. Você pode não ver ainda, você pode não entender ainda, mas no tempo certo, você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje você apenas clama no escuro. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 9: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desista, não pare. O que Deus está preparando é maior do que você imagina. Você foi chamada para carregar uma presença diferente. Você foi chamada para viver uma vida que o mundo natural não consegue explicar. E tudo começa no chão da madrugada. Ore, comente e espalhe esta mensagem. Sua ação pode mudar o destino de alguém hoje. Tudo começa com uma oração sincera enquanto o mundo ainda dorme. Mas por que tantas mulheres desistem antes de verem o milagre? É triste dizer isso, mas muitas mulheres começam bem. Começam cheias de fé, cheias de esperança, dispostas a se levantar nas madrugadas, mas no meio do caminho param, desistem, se rendem. E por quê? Porque o inimigo conhece muito bem o poder que está prestes a ser liberado. Ele sabe que uma mulher que persevera muda a história de uma casa, de uma geração. Por isso, ele faz de tudo para que você pare antes do milagre. O maior ladrão dos milagres, minha irmã, não é o diabo. É o conforto, é a voz que sussurra. Você merece descansar. Deus entende cansaço. Amanhã você ora. E assim, noite após noite, o fogo vai esfriando. A paixão pela oração vai diminuindo. Até que, sem perceber, a mulher que um dia se levantava com fé, volta a dormir enquanto o céu a chama. Outra armadilha que faz muitas perderem o milagre é o imediatismo. Queremos respostas rápidas, queremos ver mudanças no primeiro dia, na primeira semana. Mas a fé verdadeira é provada no tempo de espera. É na persistência que o céu se abre. A Bíblia diz em Hebreus 10, verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus honra quem não desiste. Deus recompensa quem insiste. Se a resposta demora, não é porque Deus não ouviu, é porque Ele está trabalhando nas raízes, preparando o terreno, amadurecendo o milagre. O inimigo também usa dúvidas para tentar paralisar você. Ele sussurra: será que Deus realmente está ouvindo? Será que essa oração faz alguma diferença? Será que não é melhor simplesmente aceitar as coisas como estão? E se você ouvir essas mentiras e deixá-las criar raízes, em pouco tempo, o seu espírito vai desanimar. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida: você não vai desistir. Você não vai parar. Você vai lutar até o fim. Porque há algo precioso demais esperando por você do outro lado da perseverança. Outro ataque silencioso do inimigo é o cansaço emocional. Muitas vezes, não é o sono físico que impede a mulher de se levantar, mas o peso da alma. Problemas acumulados, feridas não curadas, frustrações antigas, e tudo isso vai pesando até paralisar. Mas é justamente nessas madrugadas em que tudo pesa que o sacrifício vale mais. É nessas madrugadas difíceis que o céu se move com mais força. Porque Deus não procura orações perfeitas. Ele procura corações rendidos. Quando você, mesmo cansada, mesmo chorando, mesmo sem forças, se ajoelha e diz: Senhor,
eu ainda estou aqui. O céu se curva para te ouvir, filha amada. Lembre-se, a resistência é a prova de que há algo poderoso para ser liberado. Se fosse fácil, não teria valor eterno. Se não custasse nada, não seria adoração verdadeira. A madrugada exige sacrifício, mas entrega gera recompensa. Entrega gera presença, entrega gera transformação. Talvez hoje você esteja lutando contra o cansaço, contra a dúvida, contra a vontade de desistir, mas eu te encorajo, não desista agora. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. Cada madrugada que você venceu o sono, cada oração que você fez em lágrimas, cada gemido que você soltou no silêncio, tudo está registrado no céu. Nenhuma oração é esquecida, nenhuma lágrima é ignorada. O tempo da resposta virá. E enquanto você persevera, Deus está moldando algo ainda maior dentro de você. Agora, você começará a entender por que algumas mulheres carregam uma presença tão diferente. Existe algo diferente em uma mulher que ora de madrugada. Algo que não pode ser fabricado. Algo que não pode ser fingido. Algo que o mundo reconhece mesmo sem entender. Ela carrega a presença de Deus. Ela não precisa falar alto. Não precisa se exibir. Não precisa se justificar. Sua vida, suas atitudes, sua paz silenciosa, tudo nela revela que esteve na presença do Altíssimo. Querida mulher de Deus, quando você se levanta enquanto o mundo dorme, quando você sacrifica o conforto pela busca, quando você planta suas lágrimas no altar da madrugada, Deus derrama sobre você uma unção que o mundo não consegue explicar. Você passa a exalar algo que não é deste mundo. Algo que chama a atenção sem precisar chamar. Algo que impacta ambientes sem uma única palavra. Essas mulheres caminham diferentes. O olhar é firme. O coração é sereno. As palavras são temperadas de sabedoria. Elas não entram em qualquer batalha. Elas não se agitam por qualquer provocação. Elas não se desesperam diante dos ventos contrários, porque sabem, elas têm um general, elas têm um comandante, elas têm um pai que luta por elas. Mulheres que oram de madrugada carregam autoridade espiritual. Elas entram em lugares e o ambiente muda. Elas falam e os corações se quebrantam. Elas intercedem e cadeias são quebradas. Não porque são mais especiais do que outras, mas porque se dispuseram a pagar o preço que poucas estão dispostas a pagar. Deus as ungiu no secreto. E o secreto sempre se revela no público. Jesus ensinou isso em Mateus 6, versos 16 a 18. Quando jejuardes, não mostreis semblante triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A mulher que carrega a presença de Deus não precisa de holofotes. Sua autoridade vem do altar, não da aparência. Ela é como Ester diante do rei, como Débora diante do exército, como Maria diante do Salvador. O mundo pode ignorar. As pessoas podem não perceber à primeira vista, mas no mundo espiritual todos sabem. Ali caminha uma filha amada. Querida irmã,
Talvez você pense: eu não sou forte o suficiente. Eu não tenho fé suficiente. Eu não sou digna de carregar essa presença. Mas eu estou aqui para lhe dizer: Deus não procura perfeição. Deus procura disposição. Ele chama você. Ele escolhe você. Ele quer marcar você com sua glória. E essa marca não virá por talento, não virá por beleza, não virá por posição social. Ela virá pelas madrugadas em que você se ajoelha e clama, pelas manhãs em que você diz: Senhor, mais do que bênçãos, eu quero tua presença. E sabe o que acontece? A glória de Deus repousa sobre você. Uma glória que o tempo não apaga. Uma presença que a dor não rouba. Uma força que as circunstâncias não conseguem destruir. Você será uma mulher que carrega cura nas palavras, paz no olhar, esperança no toque. E tudo isso começa no altar da madrugada. Agora, a pergunta que ecoa no céu e no seu coração é: você está pronta para dizer: eis-me aqui, Senhor, querida mulher de Deus? Você ouviu o chamado. Você sentiu a voz do Espírito Santo tocando o seu coração. Agora, a decisão é sua. Deus não procura a mulher mais talentosa. Ele não procura a mais perfeita. Ele procura aquela que diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, molda-me, guia-me. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. Levante-se enquanto o mundo dorme. Erga suas mãos, mesmo quando seu corpo estiver cansado. Clame mesmo que sua voz seja um sussurro. A oração de madrugada pode mudar tudo. Sua mente, sua casa, seu futuro. Você está pronta para ser aquela mulher que o céu espera. Comece amanhã. Não espere o momento perfeito. Não espere se sentir forte. O céu está esperando pelo seu sim. Hoje, Deus está esperando ouvir a sua voz. E se você disser: Senhor, eu vou me levantar, prepare-se, porque o impossível começará a se tornar realidade na sua vida. Agora é a hora. Este é o seu momento. Diga sim a Deus e nunca mais será a mesma. Que abre as fechaduras de nosso próprio coração, preparando para receber aquilo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já havia separado para nós desde antes da fundação do mundo. Quando Billy Graham falava sobre o jejum, seus olhos se enchiam de uma convicção que só vem de quem experimentou pessoalmente a resposta de Deus através desta prática milenar. Ele sabia que o jejum não é apenas a abstenção de alimento, mas um grito silencioso que sobe aos céus, carregando uma mensagem cristalina: Senhor, sem ti, eu nada posso. É a declaração mais honesta que um ser humano pode fazer diante do Criador, o reconhecimento absoluto de nossa total dependência daquele que é a fonte de toda a vida, toda força, toda esperança. Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas, respostas instantâneas, milagres expressos. A sociedade moderna nos condicionou a esperar gratificação imediata em todas as áreas da vida. E, tragicamente, essa mentalidade invadiu também nossa vida espiritual. Queremos que Deus responda em nosso tempo, de acordo com nossos cronogramas, seguindo nossos planos cuidadosamente elaborados. Mas Deus não é um servo de nossas expectativas temporais. Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o final desde o princípio, que conhece o propósito por trás de cada estação de espera que permite em nossas vidas.
É precisamente nestes momentos de silêncio divino aparente, quando todas as portas parecem hermeticamente seladas e não há resposta visível no horizonte, que o Senhor nos chama para um passo de fé que poucos têm coragem de dar. O jejum representa a morte voluntária de nossa vontade própria, o sacrifício consciente de nossos desejos carnais em favor de uma comunhão mais profunda com o Eterno. É neste ato de despojamento que descobrimos uma verdade paradoxal. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais somos preenchidos da presença divina. A palavra de Deus está repleta de relatos extraordinários, onde o jejum funcionou como uma chave que abriu portas que homens, em sua força e sabedoria naturais, jamais conseguiriam abrir. Não são histórias fictícias, criadas para entreter ou impressionar. São testemunhos reais de pessoas que ousaram crer que existe um poder sobrenatural disponível para aqueles que se dispõem a pagar o preço da entrega total. Consideremos o caso extraordinário de Esther, uma jovem judia órfã, que se tornou rainha de um império, mas que enfrentou o maior desafio de sua vida quando um decreto de morte foi assinado contra todo seu povo. Esther não possuía exército próprio, não tinha influência política estabelecida, não dispunha recursos financeiros para subornar autoridades ou contratar mercenários. Humanamente falando, ela estava completamente indefesa diante de uma sentença de genocídio que se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas Esther conhecia um segredo que os poderosos deste mundo desconhecem. Ela sabia que existe um poder superior a todos os tronos terrestres, uma autoridade que governa sobre reis e rainhas, e que este poder pode ser acessado através de práticas espirituais que a maioria considera antiquadas ou irrelevantes. Por isso, diante da impossibilidade humana, Esther recorreu à política ou à diplomacia como primeira estratégia. Ela convocou seu povo para 3 dias de jejum. Durante 3 dias, Esther e todo o povo judeu no reino de Assuero se abstiveram completamente de alimento e bebida. Por 3 dias, eles humilharam seus corpos diante do Senhor, buscando sua face com uma intensidade que só nasce do desespero santificado. Por 3 dias, eles clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando-o das promessas feitas aos patriarcas e suplicando misericórdia em sua hora mais sombria. O que aconteceu após esses 3 dias de jejum, das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus registradas na história humana. O coração do rei Assuero foi tocado de uma forma sobrenatural. Ele estendeu o cetro dourado para Esther, quando ela se aproximou sem ser chamada. Concedeu-lhe audiência, quando ela poderia ter sido executada por quebrar o protocolo real. E mais extraordinário ainda, permitiu que ela revertesse completamente o decreto de morte que havia sido selado com o anel real. 3 dias de jejum derrubaram o medo que paralisava o coração de Esther e abriram o coração de um rei pagão para favorecer o povo de Deus. 3 dias de abstenção voluntária moveram a mão do Onipotente para transformar uma sentença de morte em uma vitória esmagadora. O que exércitos não poderiam conquistar, o que ouro não poderia comprar, o que influência política não poderia garantir,
o jejum alcançou em apenas 3 dias. Examinemos também o testemunho do profeta Daniel, um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço do Altíssimo, mesmo vivendo como cativo em terra estrangeira. Daniel era conhecido por sua vida de oração consistente, sua fidelidade inabalável às leis de Deus e sua sabedoria extraordinária que impressionava reis e príncipes. Porém, houve um momento específico em sua jornada onde ele sentiu necessidade de buscar uma revelação especial do Senhor através do jejum. Daniel desejava compreender os mistérios proféticos relacionados ao futuro de seu povo. Queria entender os tempos e as estações que Deus havia estabelecido para Israel. Ansiava por receber clareza divina sobre questões que permaneciam ocultas aos olhos humanos. Ele sabia que algumas revelações não vêm através de oração casual ou busca superficial. Certas verdades celestiais só são desvendadas para aqueles que demonstram a seriedade de seu desejo através de sacrifício pessoal. Por isso, Daniel se consagrou ao jejum por 21 dias. Durante 3 semanas completas, ele se absteve de carnes deliciosas, de vinhos e de todos os prazeres culinários, alimentando seu corpo apenas com o essencial, para manter-se vivo enquanto sua alma se banqueteava na presença do Senhor. Foi um período de intensa busca espiritual, de comunhão profunda com o Eterno, de morte gradual aos desejos carnais, em favor de uma fome crescente pelas coisas celestiais. A resposta de Deus a esta consagração foi extraordinária. No final do período de jejum, o Senhor enviou o anjo Gabriel com revelações tão profundas e abrangentes que influenciariam a interpretação profética até os dias atuais. Daniel recebeu visões sobre o futuro de impérios mundiais, compreendeu mistérios sobre a vinda do Messias, teve acesso a informações sobre os últimos tempos que permaneceram seladas até o tempo do fim. O que é ainda mais impressionante é que Gabriel revelou a Daniel que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que houve uma batalha espiritual intensa nos lugares celestiais que impediu a entrega imediata da resposta. O príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio ajudar na batalha espiritual, permitindo finalmente que Gabriel chegasse até Daniel com a revelação solicitada. Esta narrativa nos ensina algo profundo sobre a natureza espiritual do jejum. Quando jejuamos com sinceridade, não estamos apenas exercitando disciplina pessoal ou demonstrando nossa seriedade diante de Deus. Estamos entrando numa guerra espiritual que se trava em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Nosso jejum se torna uma arma poderosa que fortalece as forças celestiais em sua luta contra as potestades das trevas, que tentam impedir as bênçãos divinas de chegarem até nós. Contudo, o exemplo supremo de jejum na Escritura não vem de nenhum profeta do Antigo Testamento, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciar seu ministério público, antes de realizar seu primeiro milagre, antes de chamar seus primeiros discípulos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um período de 40 dias de jejum e oração. É profundamente significativo que o Filho de Deus,
que possuía todo o poder do universo, que poderia ter enfrentado Satanás simplesmente com uma palavra de sua autoridade divina, tenha escolhido se preparar para o ministério através do jejum. Jesus não jejuou porque precisava provar algo para o Pai ou porque duvidava de sua própria identidade. Ele jejuou para nos ensinar que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas através desta disciplina sagrada. Durante aqueles 40 dias, no deserto, Jesus enfrentou as tentações mais intensas que um ser humano pode experimentar. Satanás veio com suas propostas sedutoras, oferecendo atalhos para a glória, caminhos alternativos para o poder, soluções aparentemente inteligentes que evitariam o sofrimento da cruz. Mas Jesus, fortalecido pelo jejum, resistiu a cada tentação com a autoridade da palavra de Deus, estabelecendo o padrão para todos nós sobre como vencer as investidas do inimigo. Ao ensinar seus discípulos sobre libertação e guerra espiritual, Jesus foi categórico ao afirmar que certas classes de demônios não saem, não por jejum e oração. Não era uma sugestão opcional ou uma prática recomendada apenas para casos extremos. Era uma declaração definitiva sobre a necessidade absoluta desta disciplina espiritual para alcançar vitórias em certas áreas da batalha contra as trevas. Quando analisamos estes exemplos bíblicos, começamos a compreender que o jejum não é simplesmente uma prática religiosa externa, mas uma ferramenta espiritual que opera em níveis profundos de nossa existência. Quando jejuamos com sinceridade, estamos declarando guerra contra a natureza carnal, que constantemente sabota nossa comunhão com Deus. Estamos mortificando os desejos da carne, que nos mantém presos a padrões mundanos de pensamento e comportamento. O estômago que reclama durante o jejum se torna uma voz constante, lembrando-nos de nossa dependência total do Senhor para todas as necessidades da vida. Cada contração de fome se transforma numa oração silenciosa, cada momento de fraqueza física numa oportunidade de experimentar a força sobrenatural que vem do alto. É através desta tensão entre a fraqueza carnal e a força espiritual que descobrimos reservas de poder divino que nem sabíamos que existiam. Jesus ensinou claramente sobre a maneira correta de jejuar, alertando contra a hipocrisia dos religiosos que transformavam esta disciplina sagrada numa performance teatral para impressionar outros. A estas palavras de Jesus revelam uma verdade fundamental sobre o jejum. É um sacrifício secreto que Deus vê e recompensa. Não é uma demonstração pública de espiritualidade. Não é uma competição religiosa para ver quem consegue se abster de alimento por mais tempo. Não é uma ferramenta de manipulação para impressionar outros com nossa dedicação espiritual. O jejum verdadeiro é uma transação íntima entre a alma e seu Criador. Um sacrifício oferecido no altar secreto do coração, onde apenas os olhos divinos podem contemplar a sinceridade de nossa entrega. Quando compreendemos esta dimensão secreta do jejum, começamos a perceber por que ele é tão poderoso. Vivemos numa sociedade que valoriza a aparência externa, que julga as pessoas pela performance pública, que mede o sucesso por critérios visíveis e quantificáveis. Mas Deus opera de acordo com princípios completamente diferentes. Ele honra
o que é feito em secreto. Recompensa a sinceridade que ninguém mais pode ver. Responde à fé que não precisa de plateia para se manifestar. O jejum de 3 dias específico mencionado no exemplo de Esther e praticado por muitos servos de Deus ao longo da história carrega uma significação especial na economia divina. 3 é o número da perfeição divina, da completude da ressurreição. Jesus esteve 3 dias na sepultura antes de ressuscitar em glória. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser vomitado em terra seca. Paulo ficou 3 dias cego em Damasco antes de receber a visão e o chamado apostólico. Há algo profundamente significativo sobre este período de 3 dias que parece representar um ciclo completo de morte e ressurreição espiritual. Durante os primeiros momentos do jejum, ainda sentimos a força de nossa vontade própria. Ainda confiamos em nossa capacidade de suportar a abstinência através de determinação pessoal. Mas conforme as horas passam e a fome se intensifica, começamos a experimentar um processo de esvaziamento que vai muito além da simples ausência de alimento no estômago. É durante este processo de esvaziamento progressivo que Deus começa a trabalhar nas camadas mais profundas de nosso ser. Ele quebra o orgulho que nos faz pensar que podemos resolver nossos problemas através de esforço humano, destrói a incredulidade que sussurra que Deus não está interessado em nossos detalhes cotidianos, elimina a pressa que nos impede de esperar nos tempos divinos e, acima de tudo, alinha nosso coração com sua vontade perfeita. Muitas pessoas querem ver portas abertas em suas vidas, desejam experimentar intervenções milagrosas do céu, anseiam por respostas sobrenaturais para seus dilemas humanos, mas poucas estão dispostas a pagar o preço da entrega total que estas bênçãos exigem. Vivemos numa cultura de micro-ondas espiritual, onde esperamos que Deus responda instantaneamente às nossas orações, sem que tenhamos que investir tempo significativo em busca, sem que precisemos sacrificar qualquer comodidade pessoal, sem que seja necessário demonstrar a seriedade de nosso desejo através de ações concretas. Mas o reino de Deus opera de acordo com princípios eternos que não mudam por causa das preferências culturais de cada geração. Assim, como uma semente precisa morrer na terra para produzir fruto, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Assim como o diamante precisa suportar pressão extrema para revelar sua beleza, nossa vida espiritual precisa passar por processos de despojamento para alcançar níveis mais profundos de comunhão com o Eterno. O jejum de 3 dias representa exatamente este tipo de processo intensivo de purificação espiritual. Durante este período, Deus não apenas trabalha para abrir portas externas que pareciam impossíveis de serem abertas. Ele trabalha primeiro para abrir as trancas internas que nos impedem de receber suas bênçãos, mesmo quando elas estão disponíveis. Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude nossas circunstâncias, mas resistimos quando Ele quer mudar nosso caráter? Quantas vezes clamamos por milagres externos, mas fugimos dos processos internos que nos preparariam para administrar adequadamente estes milagres? Quantas vezes exigimos que Deus abra portas
de oportunidade, mas mantemos fechadas as portas de nosso coração para áreas onde Ele quer operar transformação. O jejum de 3 dias é um convite para permitir que Deus faça um trabalho completo, tanto interno quanto externo. É um período onde Ele pode quebrar padrões de pensamento que nos limitam, destruir fortalezas mentais que nos mantêm cativos e estabelecer novas fundações espirituais que suportarão as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nossas vidas. Billy Graham compreendia profundamente esta dinâmica dupla do jejum e, por isso, costumava pregar: o poder do cristão não está em suas palavras, mas em sua vida de oração e consagração. Que afirmação revolucionária para uma geração que valoriza principalmente a eloquência, a performance pública, a capacidade de impressionar outros através de discursos convincentes. Graham havia descoberto através de décadas de ministério que as palavras mais bonitas do mundo são completamente impotentes se não estão respaldadas por uma vida de intimidade genuína com Deus. Ele viu pregadores eloquentes que deixaram multidões emocionadas, mas que foram incapazes de produzir transformação duradoura porque suas mensagens não fluíam de uma fonte de poder espiritual autêntico. Por outro lado, ele testemunhou homens e mulheres simples, sem educação formal ou habilidades oratórias impressionantes que impactaram vidas profundamente porque suas palavras carregavam a autoridade de quem realmente conhece a Deus. Esta diferença entre palavras vazias e palavras ungidas está diretamente relacionada à vida de oração e consagração que a sustenta. Quando alguém investe tempo significativo buscando a face de Deus, através de práticas como o jejum, suas palavras se tornam portadoras de uma autoridade espiritual que transcende habilidades naturais de comunicação. Não é a força da eloquência humana, mas a unção do Espírito Santo que penetra corações e transforma vidas. O jejum tem o poder único de nos conectar com esta fonte de autoridade espiritual, porque nos força a depender completamente de Deus para nossa força física, emocional e espiritual. Quando estamos fracos em nossa carne, o poder divino tem espaço para se manifestar através de nós, de maneiras que seriam impossíveis se estivéssemos confiando em nossa energia natural. Esta é a razão pela qual Paulo pôde afirmar em 2 Coríntios 12, verso 10: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então sou forte. Ele havia descoberto que sua maior força ministerial não vinha de seus impressionantes credenciais acadêmicos, de sua formação farisaica impecável ou de sua habilidade intelectual extraordinária. Sua força vinha de sua disposição para ser esvaziado de si mesmo, para que Cristo pudesse ser formado nele e ministrar através dele. O jejum é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar este estado de esvaziamento santo, onde o poder de Deus pode fluir livremente através de nossa vida. Não é a força do corpo que move o céu, mas a fome da alma que toca o coração de Deus. Quando nossa alma está genuinamente faminta pelas coisas de Deus, quando nosso espírito anseia por sua presença mais do que nosso corpo, anseia por alimento, criamos condições ideais para experimentar intervenções
sobrenaturais. Muitas vezes, permanecemos anos lutando contra problemas que poderiam ser resolvidos em 3 dias de jejum sincero. Ficamos décadas tentando abrir portas através de networking humano, manipulação circunstancial ou esforço próprio, quando Deus está esperando que simplesmente nos humilhemos diante dele e busquemos sua intervenção através dos meios espirituais que ele estabeleceu. Não é que Deus seja difícil de ser persuadido ou que ele goste de nos ver sofrer antes de responder nossas orações. A questão é que muitas vezes não estamos preparados internamente para receber as bênçãos que pedimos externamente. Deus sabe que se ele abrir certas portas antes de preparar nosso caráter, as oportunidades que receberemos podem se tornar tropeços que nos afastarão dele, ao invés de bênçãos que nos aproximarão dele. Por isso, o jejum de 3 dias frequentemente produz transformações que vão muito além das circunstâncias específicas pelas quais estamos jejuando. Começamos jejuando por uma necessidade financeira e terminamos com uma renovação completa de nossa perspectiva sobre provisão divina. Iniciamos jejuando por um relacionamento problemático e terminamos com uma compreensão profunda sobre perdão e amor incondicional. Começamos jejuando por uma oportunidade profissional e terminamos com uma clareza cristalina sobre nosso propósito de vida. Deus tem o hábito maravilhoso de responder nossas orações de maneiras que excedem abundantemente tudo o que pedimos ou pensamos. Quando buscamos sua face com sinceridade através do jejum, ele não apenas resolve o problema imediato que nos levou a jejuar. Ele aproveita a nossa sensibilidade espiritual, aumentada, para operar curas, libertações e renovações em áreas de nossa vida que nem sabíamos que precisavam de sua intervenção. Em 3 dias de jejum, Deus pode ressuscitar sonhos que declaramos mortos há anos. Ele pode restaurar famílias que considerávamos irrecuperáveis. Pode abrir oportunidades que nem imaginávamos que existiam. Pode renovar nossa fé de maneiras que nos fazem sentir como se estivéssemos começando nossa jornada cristã do zero, mas desta vez com uma fundação muito mais sólida. A chave para compreender o poder do jejum de 3 dias não está na duração específica, mas na intensidade da entrega que ele representa. 3 dias podem parecer pouco tempo no calendário humano, mas representam uma eternidade quando estamos verdadeiramente buscando a face de Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Durante este período, cada hora que passa se torna uma oportunidade para maior intimidade com o Senhor. Cada refeição que escolhemos não fazer se transforma numa declaração de que nossa fome por Deus é maior que nossa fome por qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Cada momento de fraqueza física se converte numa oportunidade para experimentar a força sobrenatural que vem do alto. E depois de tudo isso, depois de entendermos o campo de batalha da madrugada, depois de reconhecermos o chamado divino que ecoa especificamente para o coração feminino, e depois de compreendermos a chave poderosa do jejum, talvez a pergunta que pulsa em sua alma agora seja: o que acontece depois? Qual é o fruto real e palpável desse sacrifício quando as lágrimas secam e o sol nasce, o que de fato muda? E é aqui, minha amada irmã, que entramos no território dos milagres, na dimensão da colheita.
A entrega sincera na madrugada não produz apenas uma mudança, ela desencadeia uma revolução silenciosa e completa uma transformação em 3 níveis que redefine a sua existência de dentro para fora. A primeira e mais imediata transformação acontece no epicentro do seu ser, dentro de você. Aquela mente que antes era um turbilhão de ansiedade, um labirinto de pensamentos confusos e preocupações incessantes, começa a experimentar uma calmaria sobrenatural. Não é uma paz forçada, não é um otimismo vazio. É a paz que excede todo entendimento, o Shalom de Deus, que aquieta a tempestade interior. De repente, em meio ao caos que ainda pode existir, do lado de fora, você encontra um centro de gravidade inabalável. Suas emoções, que antes te governavam como um barco sem leme, começam a se submeter à voz mansa e suave do Espírito Santo. O medo perde o veneno. A dúvida é silenciada pela certeza da fé. E você começa a caminhar com uma clareza e uma firmeza que não vem da sua própria força, mas da fonte de todo o poder que agora habita e flui através de você. As decisões que pareciam impossíveis tornam-se claras, e a mulher que antes era refém de suas circunstâncias se torna uma fortaleza firme na rocha que é Cristo. Mas a mudança não para dentro de você. Como ondas que se expandem a partir de uma pedra lançada na água, essa transformação interna começa a transbordar e a invadir o seu ambiente. O segundo nível da transformação acontece ao seu redor, especificamente na sua casa. Aquele lugar que talvez fosse um campo de batalha, marcado por tensão, discussões e uma atmosfera pesada, começa a mudar. Onde havia gritos, o diálogo começa a florescer. Onde havia distância, a conexão começa a ser restaurada. A sua presença, agora carregada da paz de Deus, começa a alterar a frequência espiritual do seu lar. Seus filhos mesmo, sem entenderem o que a mãe tem feito de madrugada, começam a se mostrar mais calmos, mais obedientes. Seu esposo, que talvez estivesse frio e distante, começa a sentir uma atração inexplicável pela nova atmosfera que emana de você. Muralhas invisíveis de proteção divina são erguidas ao redor da sua família. O Salmo 91 deixa de ser um poema bonito para se tornar a realidade diária do seu lar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida, não porque você é perfeita, mas porque uma mulher de oração se colocou na brecha e o céu respondeu com fogo protetor. E isso nos leva ao terceiro nível da transformação, uma dimensão que seus olhos talvez não vejam imediatamente, mas que sua fé garante o seu futuro. Quando você se levanta na madrugada, você não está apenas lutando as batalhas de hoje. Você está semeando no solo da eternidade e Deus, o Senhor do tempo, começa a ir à sua frente, preparando o caminho. Ele começa a alinhar circunstâncias que você ainda nem sabe que enfrentará. Ele prepara pessoas-chave que cruzarão seu caminho no momento exato. Ele abre portas de oportunidades que você jamais imaginou existirem. A oração de hoje é a provisão de amanhã. O sacrifício desta madrugada é a proteção contra um ataque que o inimigo planejava para a próxima semana. Você está literalmente reescrevendo o roteiro da sua vida, entregando a caneta
nas mãos do autor da história. Deus começa a desenhar para você um futuro de esperança, de superação e de vitória. Um futuro que honra a fidelidade da mulher que ousou buscá-lo enquanto o mundo dormia. E tudo isso, minha irmã, culmina no propósito final, na mais gloriosa de todas as transformações. O objetivo de Deus, ao te chamar para a madrugada, não é simplesmente te dar coisas, paz, proteção, um futuro abençoado. Essas são as consequências. O objetivo principal é te transformar em alguém. É te transformar em uma portadora da sua presença. Você já notou que algumas mulheres parecem carregar uma atmosfera diferente? Elas entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, a paz parece chegar junto. Elas falam com uma sabedoria que não parece ser delas. Elas enfrentam as piores tempestades com uma serenidade que desafia a lógica. Essas mulheres não são super-heroínas. Elas são mulheres que descobriram o segredo do altar da madrugada. O alvo final de Deus não é que você apenas receba milagres, mas que você se torne um milagre na vida de outros. Que você se torne uma mulher cuja vida exala o perfume de Cristo, que carrega em si uma autoridade espiritual, que não vem de títulos ou posições, mas de horas gastas de joelhos no secreto. O mundo pode não saber o seu segredo, mas o inferno sabe. O inferno reconhece uma mulher que esteve com Deus. Sua vida passa a ser um testemunho vivo do poder de Deus, e você começa a impactar e transformar vidas naturalmente, não pelo que você faz, mas por quem você se tornou na presença dele. E assim, chegamos ao ponto crucial, ao momento da decisão. Diante de tudo isso, diante da promessa de uma transformação tão completa e profunda, a pergunta que ecoa dos céus, diretamente para o seu coração, hoje é esta: minha filha, você está pronta. Você está pronta para dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus não está esperando que você se sinta forte. Ele não está esperando que a sua agenda se acalme. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas ou que se sinta perfeita e digna. A única coisa que o céu espera é a sua disposição. O seu sim. Um sim cansado, um sim com lágrimas nos olhos, um sim cheio de falhas, mas um sim sincero. Eu te imploro, não adie essa decisão. Não espere pelo momento perfeito, porque ele não existe. O inimigo fará de tudo para te convencer a começar amanhã, e esse amanhã nunca chegará. O seu milagre está do outro lado da sua obediência imediata. O poder de Deus está esperando a sua permissão para invadir a sua vida e fazer o impossível se tornar a sua nova realidade. A mulher que você foi chamada para ser a família, que você foi chamada para liderar, em oração o futuro, que você foi chamada para conquistar, tudo está contido na decisão que você tomar agora. Então, neste exato momento, onde quer que você esteja, eu te convido a fechar os seus olhos. Se você sentiu o chamado do Espírito Santo, se o seu coração está queimando, com o desejo de responder a esse convite divino, eu quero que você faça da sua resposta uma declaração de fé. Escreva aqui nos comentários como um ato profético, como o primeiro passo da sua jornada de transformação. Senhor, eis-me aqui. Eu me levanto hoje.
Que esta não seja apenas uma frase, mas o grito de guerra da sua alma, o marco zero da sua nova história. Diga, sim, adeus agora, e prepare-se, porque a mulher que se deitará para dormir hoje não será a mesma que se levantará amanhã. A sua revolução começa agora.